Olá, tudo bem? Para você que não me conhece ainda, meu nome é Rogério Ricardo, sou evangelista. E esse trimestre eu quero começar a trabalhar as escolas bíblicas dominicais para você que não tem a oportunidade de frequentar a escola bíblica dominical por conta do trabalho, viagens, talvez por conta da própria enfermidade. Que impede você de estar na igreja junto com os irmãos, congregando e aprendendo da escola bíblica dominical. E esse trimestre nós vamos estudar a escola bíblica que fala sobre o Deus que governa o mundo e cuida da família. Os ensinamentos divinos nos livros de Ruth e de Esther para a nossa geração. Então vai ser um trimestre abençoado, onde Deus vai estar cuidando da família através das lições, nos ensinando como de fato nós precisamos estar nos comportando diante das adversidades. E é importante você entender que o comentarista, o pastor Sila de Queiroz, teve todo o cuidado de selecionar cada um desses textos para que nós possamos então aprender ainda mais e aplicar isso em nossas vidas. Essa escola bíblica, ela vai servir para você que não pode participar das escolas bíblicas e para você, professor, para que o auxilie ainda mais nos seus estudos, para que abra um pouquinho mais aí algumas percepções interessantes e dessa maneira o crescimento do reino de Deus. Então vamos para o que interessa. A lição de hoje, que é a lição do dia 7 de julho. Então, nós vamos estar na primeira lição aqui, aprendendo sobre duas importantes mulheres na história de um povo. Então, é bastante interessante quando nós vamos destacar a importância dessas mulheres. E o nosso textuário diz assim: Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor que não deixou hoje te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ruth, no capítulo de número 4 e o versículo de número 14. A verdade prática, ela vai falar: conhecidas ou anônimas, muitas mulheres foram fundamentais no plano divino da redenção da humanidade. E é isso mesmo. É isso que nós vamos estar aprendendo hoje. Não somente mulheres, mas homens de Deus também, que não tiveram destaques, que não estiveram à frente de trabalhos talvez tão significativos e importantes, dado a classificação, às vezes, que as pessoas almejam essas posições, pastores, missionários, evangelistas e assim por diante. Porém, tiveram papéis fundamentais na propagação do Evangelho e falando do grande amor de Deus para essa tão grande salvação a qual ele se entregou ali na cruz do Calvário. Nós vamos fazer etapa por etapa para que possamos desfrutar dessa lição da melhor maneira possível. E o nosso texto áureo de hoje se encontra em Ruth, no capítulo de número 4, do versículo 13 ao versículo 22, e no livro de Esther, no capítulo 7, do versículo 1 ao versículo de número 7. E eu vou estar fazendo essa leitura. Pegue sua Bíblia, acompanhe juntamente comigo aí na sua Bíblia, para que você possa criar mais afinidade com esse livro sagrado, procurando essas lições, procurando esses livros, na verdade, e dessa maneira nós enriquecendo o nosso conhecimento. Vamos para a leitura de Ruth primeiro. Ruth, no capítulo 4, do versículo 13 ao 22, diz assim: Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então as mulheres disseram a Noemi: Bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois tua nora que te ama o teve e ela te lhe é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou o filho e o pôs no seu regaço e foi sua ama. E as vizinhas lhe deram um nome, dizendo:
A Noemi nasceu um filho, e chamaram o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Estas são, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom, e Esrom gerou Arão, e Arão gerou Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson, e Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz, e Boaz gerou Obed, e Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou a Davi. Agora, dando continuidade, lá no livro de Estés, no capítulo de número 7, do verso 1 ao 7, diz assim: Vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Ester, disse também o rei a Ester, no segundo dia, no banquete do vinho: Qual é a tua petição, rainha Ester? E se te dará. E qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Ester e disse: Se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parece ao rei, deixe minha vida como minha petição e o meu povo como meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Se ainda por servos e por servas nos vendesse, calar-me-ia, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: Quem é esse? E onde está esse coração quem instigou a fazer assim? E disse Ester: O homem, o opressor, o inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio. E Amã se pôs em pé para rogar a rainha Ester pela sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado pelo rei. Percebe? Aqui nós vamos ver quase que os desfechos do que aconteceu com Ruth e Esther, mas é para nos situar da grandeza do poder de Deus guardando tanto Noemi, Ruth, como Esther. Então é importante você entender que, mesmo que aparentemente nós venhamos a estar anônimos em muitas situações ou não percebidos em muitas situações, existe um que cuida de nós, que nos vê, que nos guarda, que nos livra e que sempre vai levantar pessoas para dar aquilo que ele já determinou que nos daria. Vamos continuar então? E aí nós vamos perceber então, através da introdução, ela vai nos colocar nesse cenário desses ensinamentos de hoje. Olha o que a introdução diz. Ruth e Esther são os dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres. Registram duas das mais belas, extraordinárias e dramáticas histórias sagradas. A primeira, ocorrida em Moabe e Belém, no período dos Juízes, que durou aproximadamente 1375 a 1050 a.C., ou seja, em torno aí de 325 anos. A segunda, na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C., ou seja, em torno de 10 anos. Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contextos muito diferentes, mas expressaram a mesma virtude espirituais e morais: fé, convicção, humildade, coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir. Essas duas mulheres foram fundamentais para a preservação do povo judeu, a descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fontes de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. É importante entender que quando o escritor ele vai exaltar essas características dessas mulheres, ele está falando que não há necessidade de você ser uma pessoa
briguenta. Não há necessidade de você ser uma pessoa tão incisiva o tempo todo. Pelo contrário, nós vamos ganhar as nossas batalhas na obediência, no trato, na retidão, na maneira de se portar, na maneira de se apresentar. Tudo vai a nosso favor porque as pessoas vão ver a diferença entre aquele que serve e aquele que não serve ao Senhor. Daí o nosso comportamento ser relevante nesse momento. E foi o que aconteceu, tanto com Ruth, Noemi, Esther, e nós vamos ver outras mulheres que também tiveram esse comportamento. Porém, hoje nós estamos falando especificamente dessas duas aqui. E é importante você entender que se você tem passado por situações difíceis, se você tem tido em sua vida levantes de pessoas que querem te destruir, espere no Senhor, aguarde nele, seja fiel, mantenha sua postura e o Senhor vai te dar a estratégia certa para que você possa agir de maneira que será inconfundível e, de fato, vai te colocar aonde você precisa. Vamos continuar? Ruth, uma mulher importante para a linhagem de Davi. Uma moabita. Descendentes de Moabe, filho da relação incestuosa de Ló, o sobrinho de Abraão com a sua filha mais velha. Os moabitas eram um povo pagão, hostil a Israel desde os dias do rei Balaque. Habitavam a leste do Mar Morto, atual Jordânia, e eram dados à idolatria e à imoralidade sexual. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual viria o Messias, o Salvador do mundo. Mas os caminhos de Deus são mais altos do que os nossos, estão muito mais acima da nossa compreensão. Ele é soberano, faz o improvável provável e do impossível possível, quando cremos nele e tememos e obedecemos sem impor-lhes qualquer condição. Perceba que, dessa maneira, por serem da linhagem dos Moabitas, era improvável realmente que uma pessoa pudesse sair daquela condição e, dessa maneira, então, ser colocada em uma genealogia onde o Salvador viria. Porém, a maneira de servir, a postura de fidelidade fez com que isso acontecesse. Daí aquela pergunta: será que vale a pena ser fiel em meio a tantas adversidades? Será que vale a pena ser fiel em meio a tanta corrupção? A resposta é sim, vale a pena sim. Ah, Rogério, mas as pessoas falam: ah, você é bobo, ah, é só dessa vez, e nos instigam a fazer aquilo que não é adequado, aquilo que vai desagradar a Deus, aquilo que vai fazer com que tenhamos um testemunho inadequado. Por isso, mantenha-se na sua postura, mantenha-se na sua fidelidade, e um pouquinho de tempo, o que há de vir virá. E o nosso Senhor Jesus há de arrebatar a sua igreja, há de levar o seu povo para o céu. Há uma promessa que vale a pena a fidelidade e às vezes passar por todas essas adversidades. A palavra de Deus vai dizer que vai chegar esse dia onde Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. A morte não reinará mais, não haverá doença e para sempre nós vamos estar com o Senhor. Então, vale a pena renunciar, vale a pena ser fiel, independente do que as pessoas fazem. Vamos continuar? A família belenita. A história de Ruth muda a partir do seu ingresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe, por causa da fome que assolava a terra de Israel. Eram Elimeleque, sua mulher, Noemi, e os filhos Malom e Quilom. Depois de algum tempo na terra dos Moabitas, Elimeleque morre, ficando Noemi na companhia de seus dois filhos. Ruth se casou com Malom, o mais velho deles, ao final de quase 10 anos. Também Malom, o seu irmão, Quiliom, morreram, viúva e sem filhos.
Noemi decide voltar a Belém, motivada para a notícia que a fome havia cessado em sua terra. Embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu Orfa, viúva de Quilion, Ruth escolhe ir com sua sogra, Noemi, declarando a fé no seu Deus, a fé no Deus de Israel. Então perceba que eles foram, né? Elimeleque, eles foram para Moabe na intenção de que eles supririam suas necessidades, porque em Belém estava tendo uma fome muito grande. E aí eles vão para aquela região e ele morre. Depois morrem seus dois filhos, ficando então Noemi agora só com as suas noras. Chega um momento em que ela vai despedir essas noras. Por quê? Porque ela não tem mais filhos. E pela tradição, ela teria que gerar um filho para que depois essas noras pudessem então casar com eles e dar continuidade. Porém, Ruth, ela teve um encontro tão especial com Deus, que ela fala para Noemi: o seu Deus é meu Deus, o seu povo é meu povo, não me faça sair de perto de ti, onde tu fores, eu irei. E é interessante isso. A fidelidade de Ruth, talvez ela se apegou a Noemi pela pessoa que Noemi foi, talvez como se fosse uma mãe de fato para ela. Uma mulher amável, uma mulher que ensinava os princípios de Deus, e ela então se apegou de uma maneira tão incrível que Deus olha para Ruth de uma maneira tão especial e faz com que através de Boaz ela entre na genealogia por honrar a sua sogra. Daí, nós começamos a observar que hoje muitos casamentos estão se desfazendo e famílias estão se desfazendo, porque um não concorda com o outro, um tem desavença com o outro, não sabe respeitar o limite um do outro. Sogras que querem mandar na casa dos seus filhos, filhos que não querem honrar os seus pais. Tudo que é exagero, tudo que é extremo, vai fazer com que essa vida familiar ela se quebre, ela se anule, ela se despedace. Mas não é isso que Deus quer. Deus ele quer que as nossas famílias venham estar unidas, fortalecidas, renovadas. Se houver a necessidade de pedir perdão, temos que pedir perdão. A necessidade de perdoar, temos que perdoar. Se houver a necessidade de mudanças de comportamento para que haja harmonia, façamos esse sacrifício. Vale muito mais nós termos paz dentro da nossa casa do que vivermos em guerra constante e não termos essa paz tão desejada. Cabe a mim e a você a criar a condição adequada dentro da nossa casa. Eu vim de uma família que eles não eram cristãos, eles não serviam ao Senhor Jesus como eu sirvo hoje. E com aproximadamente 14 anos, meus pais se separaram. E eu sempre dizia no meu coração, na minha casa não vai acontecer o que acontecia na casa dos meus pais. Eu quero mudança, eu quero transformação, eu quero viver a fidelidade que eu ouço falar de alguns casamentos. E dessa maneira Deus me honrou, me dando uma família abençoada. Hoje eu estou casado há 28 anos e a minha esposa, com os meus dois filhos, o Rogério Mateus e Rebeca Isabelle, nós vivemos uma vida de harmonia, de paz. Nós conversamos, nós resolvemos as questões conversando, e isso é o que importa. Nos perdoando quando necessário, nos amando e trazendo todo o ensino que é necessário para que possamos crescer intelectualmente, espiritualmente. Essa é a vontade de Deus. Permaneça na sua fidelidade e Deus vai te colocar em condições que deseja o seu coração. Continuemos. Matrimônio e maternidade. Esta síntese biográfica tem seu ápice em Belém, com dois eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus se cumprisse na vida dessa moabita. Apegada à sua sogra e sempre disposta a obedecê-la e a servi-la. Ruth alcança o favor de Deus de Israel, sob cujas asas te vieste abrigar. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed, fazem de Ruth uma descendente direta de Davi, de quem foi bisavô. É integrante
da genealogia de Jesus. Honrar o casamento e a geração de filhos traz a bênção de Deus para muitas gerações. Percebe? Quando nós colocamos a família em primeiro plano para que possamos honrar, suprir as necessidades, e é interessante isso, como a Bíblia nos ensina, o homem é o cabeça da casa, da mulher. E a mulher, ela é a auxiliadora desse marido. E ser auxiliadora e ser cabeça não está falando de superior ou inferior. Está falando de um plano de Deus para que haja harmonia. O homem sem a mulher não é completo. A mulher sem o homem não é completa. Por isso, a importância dessa harmonia, da mulher ser sujeita ao marido, honrando os seus trabalhos, do marido amar a sua mulher, cuidando e velando em todas as suas necessidades. Quando isso acontece, fica fácil da mulher honrar o marido. E quando a mulher honra o marido, é prazeroso esse marido cuidar dessa mulher. Esse ajuste ele tem que acontecer. A harmonia depende do casal, homem e mulher, que está ali na sua casa, pronto para gerar filhos, pronto para cumprir o propósito de Deus. Esse é o padrão bíblico que nos vai fazer a compreensão da família. Como lá em Gênesis, Deus criou o homem, viu a necessidade, ele estava só. E ele viu então a importância de criar uma adjutora, uma mulher que o auxiliasse. Por isso, nós vamos cuidar dessa condição. Quando nós falamos da questão de homem e mulher biologicamente, nós vamos ver que o homem depende da mulher para a procriação. A mulher depende do homem para a procriação. E assim fazer com que as gerações futuras venham a acontecer. Continuando a nossa lição, vamos então para o tópico de número 2. Esther, a mulher que agiu para a sobrevivência dos judeus. De Belém para Susã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Bíblia nos apresenta outra mulher notável, Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Israel. Filha de Abigail, tio de Mardoqueu, Esther era judia, órfã de pai e mãe. Foi criada pelo primo Mardoqueu. Seu nome hebraico era Hadass, que significa murta, uma das plantas favoritas do mundo antigo, de folhas perfumadas e flores brancas ou rosadas, usadas para perfumar ambientes e fazer grinaldas para os nobres nos banquetes. Já o nome persa, Esther, Tara, significa estrela. Esther fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro. Conforme Isaías e Jeremias haviam profetizado o fim do cativeiro babilônico, foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano de 538 a.C. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Babilônia sob domínio persa. É interessante nós observarmos, então, que agora Esther entrando nesse novo cenário, criada por seu primo Mardoqueu, nós vamos entender agora aqui que Mardoqueu procurou ensinar a Esther tudo o que lhe era necessário, tudo aquilo que era importante para temer ao Senhor, para ela fazer a vontade de Deus. Ela foi criada para servir o rei também, porque ela foi escolhida para isso. E veja que ela nunca mostra, dentro do livro, nunca mostra sinal de ingratidão ou indignação. Pelo contrário, a sua indignação vai se prevalecer quando o povo de Deus é afrontado. Por isso, nós precisamos fazer a compreensão. Há momentos de estar em paz e há momentos de nós nos levantarmos para a guerra. Sim, há momentos em que você precisa se posicionar.
há momentos em que você precisa falar um não, há momentos em que você precisa ir avante, descruzar os braços, fazer com que você dê o primeiro passo para que caia em suas mãos as condições necessárias para a sua vitória. Continuemos. De órfã à rainha. Suzã era a capital do novo império. Lá viviam Esther e Mardoqueu, dentre milhares de outros judeus. Dotada de rara beleza, Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, deposta pelo rei Assuero por sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio José. Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei nos jardins do seu palácio. Em um inequívoco ato de providência divina, Esther se tornou rainha em seu lugar. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Como diz Walter Henry, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua mão guiando minuciosamente os fatos que culminaram na libertação do seu povo. Percebe? Esther, ela teve uma grande oportunidade quando a rainha Vasti se levantou contra Assuero, querendo ignorá-lo ou querendo ir contra uma ordem. Imagine, naquela época, naquele período, onde as pessoas estavam realmente ali na condição de obediência, servidão completa. Você se levanta contra aquele que é o seu Senhor, percebe então o erro de Vasti, e Esther estava totalmente submissa, servindo ali no mesmo local. Então, olha a providência que Deus coloca nessa oportunidade, nessa brecha que foi dada por Vasti. Por isso, se você estiver obediente, se você estiver na posição, quando a oportunidade chegar, ela vai estar em suas mãos. Por isso, nós não podemos cometer o erro que muitos cometem, não sabendo esperar, não sabendo confiar, não sabendo permanecer na fidelidade. Porém, Esther aproveitou sua oportunidade, porque ela estava em fidelidade e cumprindo todos os seus afazeres, no campo ou no palácio. Assim como Ruth, Esther é um exemplo inspirativo de quanto valem a fidelidade e a confiança em Deus, seja qual for o contexto em que vivamos. Os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficientes para orientar nossa conduta em qualquer lugar. É importante você entender que não importa onde você está, não importa a sua posição, não importa se é no trabalho, se é na escola, na faculdade, se é dentro de casa, se é no meio da família, se é entre os amigos, não importa. Não importa em que condição você está, se você continua sendo fiel. No tempo certo, o que há de acontecer, vai acontecer. As promessas de Deus se cumprem, mas para que ela possa se cumprir na sua totalidade, ele exige de nós, no mínimo, a fidelidade. No mínimo, a confiança de que realmente nós aguardamos e esperamos aquilo acontecer. Muitas pessoas dizem no seu coração, mas Deus falou que ia acontecer e não aconteceu. E aí vem a pergunta: essa pessoa que não recebeu ficou fiel o tempo todo? Essa pessoa que não recebeu não teve alguma atitude que contrariou aquilo que Deus havia predeterminado, tomando por conta própria, ali na sua emoção, no seu sentimento, uma atitude que foi equivocada, que não deveria ter acontecido? Pois é, nós precisamos refletir o tempo todo sobre as nossas atitudes, sobre a forma que nós estamos esperando, aguardando em Deus, porque nós podemos fazer com que essas bênçãos protelem mais do que o necessário. Eu preciso entender o posicionamento em que Deus está colocando, e aí sim, as coisas devem acontecer.
Deus é fiel, existe um tempo pré-determinado, existem promessas que às vezes essa promessa não vai se cumprir na minha vida, mas vai se cumprir na geração do meu filho, do meu neto. Não importa. Eu preciso entender, buscar ao Senhor para que eu possa compreender essas promessas, essas variações. E com certeza, nesse ponto, estando na fidelidade, elas vão acontecer. Vamos continuar para o terceiro e último capítulo, dessa lição. Mulheres de Deus como protagonistas da história. O protagonismo feminino. A liderança masculina instituída por Deus não anula o propósito divino com a mulher, nem lhe retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, ser protagonista da história. Isso não implica, todavia, na necessidade de confundir ou inverter os papéis entre homem e mulher. Os exemplos de Ruth e Esther são eloquentes nesse sentido. Não foi a altivez, mas a humildade, a submissão e a obediência que tornaram tão relevante a vida dessas mulheres. Perceba que Deus sempre vai levantar homens e mulheres para cumprir o seu propósito. Todavia, Deus não vai levantar pessoas para que venham brigar entre si por posição. Pessoas que não saibam respeitar as lideranças. Então, para eu ser líder, eu não preciso brigar com o meu líder. Para eu estar no posicionamento, eu não preciso humilhar ninguém. Nós estamos falando de Ruth e Esther, porém, no decorrer da história, nós vamos ver acontecer em muitos países onde o casal, eles foram como missionários. O homem veio a falecer e a mulher continuou fazendo a vontade de Deus e fazendo com que a igreja crescesse naquele local. Então, uma coisa não anula a outra. Enquanto o homem está no posicionamento, é dele a liderança. Mas a mulher que sabe entender isso, vai chegar o momento em que o seu trabalho realmente nunca foi e nunca será em vão no Senhor. O que se não pode é a disputa de uma coisa que não lhe foi dada. Para a mulher, nós vemos que ser adjutora, e as mulheres não entendem isso, ser auxiliadora é em tudo. Você vai observar o seu marido em tudo que ele faz e pode sim auxiliá-lo. Vou te dar um exemplo. A minha esposa, ela nunca desejou estar na frente de cargos, embora ela já foi professora de crianças, ela já foi dirigente de círculo de oração, porém a responsabilidade era minha enquanto eu estava na liderança daquela igreja. E ela me auxiliava. Quando eu falava de maneira errada, ela me corrigia. Quando de algum ensino que eu falava que daria, e às vezes demorava uns dias, ela falava: olha, você não vai dar aquele ensino. Ela sempre foi uma boa auxiliadora. E isso faz com que o homem consiga administrar aquilo que está em suas mãos. Se fosse para ser sozinho, Deus não criava o homem e a mulher. Então, a mulher, ela vai ter o seu papel fundamental, sim. Por exemplo, a minha esposa, dentro do trabalho de oração, ela é muito mais importante que eu. Por quê? Porque ela está o tempo todo intercedendo, clamando, porque ela foi chamada para ser essa auxiliadora. E há algo especial entre Deus e as mulheres do círculo de oração. É interessante isso, né? Porém, cada um de nós temos um chamado. Há pessoas que foi chamado para cantar, há pessoas que foi chamado para pregar, há pessoas que foi chamado para aconselhar, para fazer visitas. Enfim, não importa o chamado. Não tenha pressa. No tempo certo, Deus te coloca na posição que você deseja. Porém, permaneça fiel. Vamos continuar? Cumprindo os papéis. Noemi dá testemunho de que Ruth cumpriu bem a função de esposa. Seu extraordinário relacionamento com a sogra não nos permite outra conclusão. Ambas eram mulheres sábias, que conheciam bem os seus papéis, o que é fundamental para uma boa convivência em família, inclusive entre nora e sogra.
Pois é. Perceba, não havia mais a liderança do marido de Noemi, não havia mais a liderança do marido de Ruth. Agora estavam as duas mulheres juntas. E nós podemos falar, puxa vida, Ruth agora estava livre e ainda estava submissa a Noemi? Pois é, ela aprendeu que a submissão era algo que poderia trazer bênçãos para a sua vida e se sujeitou à obediência de sua sogra. Por outro lado, Noemi via o coração sincero de Ruth e dessa maneira também a abraçou para que o Senhor a abençoasse. E dessa maneira, com a sabedoria de Noemi mandando Ruth aos campos de Boaz, Deus então faz com que Boaz se apaixone por Ruth e coloque ela dentro da genealogia para que Cristo pudesse vir através dela. Olha que maravilha, uma família unida, em obediência, em amor, e dessa maneira Deus cumprindo um propósito muito mais alto, muito mais elevado, porque na volta Noemi estava preocupada com as questões fisiológicas, físicas, que era não passar fome, que era ter alguém para que cuidasse dela. Continuemos. Educação familiar. Não foi apenas a beleza de Esther que lhe fez ser escolhida rainha, mas também sua humildade e seu bom comportamento no palácio. Apesar de órfã, Esther havia recebido uma boa educação de Mardoqueu, a quem devotava obediência e profundo respeito. É no lar que somos forjados para os grandes desafios da vida. Perceba, muitas das vezes, dentro da nossa casa, passamos por situações difíceis. Nossos pais querendo nos ensinar, no caso de Esther, Mardoqueu. Então, recebemos às vezes um não, às vezes somos contrariados, às vezes não é feito a nossa vontade. E aquilo nos traz, num primeiro momento, amargura, tristeza, mas depois nós vamos entender que era necessário aquele não, era necessário aquele embate ser contrariado naquele momento, porque aquilo faz ou fez com que nos tornássemos a pessoa que somos hoje. Então, o não também promove crescimento, o não promove proteção, o não promove a visão do cuidado. Então, muitas das vezes, nós precisamos ensinar tudo para os nossos filhos. Tudo que é possível e tudo que é impossível. Tudo que podemos e tudo que não podemos também. Toda educação dentro de casa, ela tem que ser estabelecida com normas e com regras. Os filhos devem obediência aos pais. Os pais devem amar e cuidar dos seus filhos. É uma troca, é um comum acordo. Agora, quando não há essa harmonia, há guerra, a desobediência, a falta do respeito, e isso não há como prosperar dentro de uma família. Por isso, que possamos ter sabedoria da parte de Deus para cuidar dos nossos entes queridos, como Mardoqueu cuidou de Esther, como Noemi cuidou de Ruth, que assim possamos cuidar da nossa casa e da nossa família. Vamos para a conclusão? Deus continua usando mulheres para cumprir seus propósitos. Algumas se tornam conhecidas e têm seus nomes registrados na história, como Ruth e Esther. Outras, como a mulher de Noé, vivem a vida toda no anonimato, mas nem por isso deixam de ser importantes. O que seria do patriarca sem uma companheira fiel ao seu lado, enquanto cumpria a missão divina que a recebera? No reino de Deus, seja homem, seja mulher, o que importa não é o quanto a pessoa aparece, pois o Senhor olha para o coração. E de fato, nessa conclusão, quando nós vemos de Noé, sua esposa quase não aparece, ela não é citada, ela não se fala o que ela fez ou deixou de fazer, embora nós sabemos que dentro da tradição ela era uma mulher que cuidava, honrava da sua casa. Por isso, muitas das vezes, olhamos para grandes homens de Deus e nós nos esquecemos que, auxiliando ele, existe uma boa esposa. Ao lado dele existe uma mulher que dá suporte para ele ser quem ele é. Não deixemos de confiar no Senhor.
você é mulher, não deixe de confiar que Deus pode sim te colocar em uma família abençoada, te dar um casamento abençoado, promover filhos que venham te honrar, promover filhos que venham te honrar e fazer com que você também tenha alegria. Por isso, a fidelidade vai estar o tempo todo ao nosso lado. Para que possamos alcançá-la, precisamos da obediência. Até a próxima lição e gratidão. Deixe aqui abaixo o seu comentário. Comente aí o que você achou. Se você deseja que eu fale alguma coisa, eu vou estar respondendo as suas perguntas. E na próxima lição eu trago aquilo que você colocou como dúvida, tá ok? Até mais, gratidão.